Praticamente 24 horas depois, eu esperei a poeira baixar, aquele sentimento de empolgação esfriar, para saber se eu não estava pensando só com a emoção e não com a razão. E não tem jeito. A Pokémon Company realmente dessa vez acertou. E a gente precisa enaltecer isso. E a gente precisa conversar sobre Pokémon Ventos e Pokémon Ondas, o quanto ele é tudo que a gente sempre quis na franquia Pokémon. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E passou Pokémon Presents, eu fiz aqui a cobertura para vocês ao vivo do evento. E também lancei reacts, lancei shorts, então ontem praticamente o dia inteiro foi feito em cima de Pokémon. Até Pokémon Leaf Green a gente jogou ao vivo aqui no canal, a Nintendo mandou pra gente aqui o jogo e a gente fez essa cobertura ao vivo, beleza? Só que o assunto do momento não adianta, né, da Pokémon Presents e tudo que aconteceu ontem foi Pokémon Ventos e Pokémon Ondas, um novo jogo de 10ª geração da franquia principal, que é Pokémon, né? E nesse trailer que foi divulgado no final da Pokémon Presents, a gente pôde ver um Pokémon diferente do que a gente já viu até hoje, né? Eu quero fazer uma retrospectiva aqui com vocês, lembrar que a era de Pokémon no Nintendo Switch foi catastrófica. O Switch foi a era de ouro para alguns jogos, para algumas franquias da Nintendo, como por exemplo Zelda, né? Zelda se tornou uma grande franquia, um system seller dentro da plataforma da Nintendo, dentro do Nintendo Switch. Assim como Mario 3D mais uma vez se consagrou com Mario Odyssey e recebeu um jogo maravilhoso que é o suprassumo da jogabilidade de Mario 3D. Tivemos também Animal Crossing New Horizons, que foi o jogo da pandemia, que fez muita gente feliz, fez muita gente comprar o console. Diversos outros jogos da franquia da Nintendo vieram para esse console maravilhoso e revolucionário o console ou a própria franquia. Pokémon foi o completamente inverso. A gente começou com Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, que era uma entrada assim a um novo console, a um console de mesa, a jogos em HD, né? Então a gente meio que deu uma colher de chá naquele jogo. Ele é um jogo muito bonito, muito legal, para a proposta dele é muito bom. Só que começou a vir erros atrás de erros, né? Nós tivemos Pokémon Sword and Shield, que era um jogo tradicional de Pokémon. Ele é até bonito nas suas áreas, mas mantém aquela estrutura de câmera travada. E a grande inovação dele, né, que era as Wide Areas, que é como se fosse um mundo aberto para você jogar contra as pessoas, era mal otimizado, era feio, travava e você não jogava com as pessoas da maneira que parecia ser. Em seguida tivemos um spin-off que também é da franquia principal, também é considerado o principal canônico, que foi o Legend Arceus, que nos seus trailers dava pra ver que estava sofrendo para rodar esse jogo. E quando ele foi lançado, a gente percebeu que realmente sofria. Mas era um jogo que era divertido, era um jogo que dava pra jogar, tinha muito problema visual, mas tudo bem, a gente conseguiu lidar com isso por ser um jogo legal e uma ousadia na franquia. Só que a pá de cal em jogos Pokémon no console Nintendo Switch foi Scarlet Violet. Foi um jogo que veio com muitos problemas, um jogo que veio com bug, um jogo que crashava, fechava sozinho, frame rate por segundo muito baixa, visualmente o jogo é caótico, artisticamente o jogo é horroroso. Então Scarlet Violet, ele tinha em sua essência, em sua proposta, um mundo aberto, você conseguia acessar várias áreas a hora que você quiser, 3 histórias principais, né, assim, tinha bastante coisa boa ali na tentativa daquele jogo, mas a execução dele foi pífia, foi terrível, ao ponto da Pokémon Company ter que vir em público e pedir desculpas por aquele resultado daquele jogo, que só veio ser consertado no Nintendo Switch 2 com um pacote de atualização que era o mínimo, veio gratuita, e aí sim o jogo tá rodando 60 FPS sem nenhum problema. E basicamente essa foi a história de Pokémon, a história trágica de Pokémon, né? Nós tivemos meio que uma redenção no Pokémon Legends EA agora, que roda muito bem no Nintendo Switch 1, mas ele é um jogo muito modesto, ele nem se compara com o escopo, com a proposta de Pokémon Scarlet Violet, por exemplo. Então os fãs de Pokémon de console, né? Eu não tô falando dos fãs de cartinha, dos fãs de Pokémon Unite, de Pokémon GO, esses estão rindo à toa. Agora os fãs de console, eles tiveram muito problema com os jogos que foram lançados no Nintendo Switch, né? E os jogos retrógrados, que até hoje não se tem uma dublagem, né? Não tem uma fala ali naqueles jogos. E também os fãs brasileiros sofriam mais ainda, porque as franquias principais nunca tiveram tradução, nunca tiveram o idioma português brasileiro. A gente viu o Night tendo, a gente viu Pokémon GO tendo, Pokémon TCG Pocket tendo, mas a franquia principal nunca. A gente chegou a ver diretor de marketing da América Latina falando que queria que todo mundo da América Latina conseguisse aproveitar o jogo na sua língua mãe, anunciando o espanhol da Latinoamérica e esquecendo que a gente fala português aqui no Brasil, né? Então assim, foi um caso
foi descaso mesmo, sabe? A gente aqui do Brasil e os fãs de Pokémon no Nintendo Switch foram tratados com descaso nessa geração inteira de um console que foi incrível, mas para a franquia Pokémon foi bem degradante. Até que a gente chega em Pokémon Ventos e Pokémon Ondas. Esse anúncio, galera, esse trailer, aconteceu uma coisa que eu não via há muito tempo, há anos de criação de conteúdo aqui no YouTube. É unanimidade, foi unanimidade a reação positiva de todo mundo que eu vi. Tem um gato pingado outro ali que está com um rage desnecessário, mas assim, em consenso, em maioria, a galera via o trailer passando e falava: meu Deus, gráficos bonitos, água bonita, animação boa, não tá travando, não tá artisticamente horroroso, tem muita coisa na tela, tem mato, tem montanha, tem lava, tem água, tem onda, tá lindo, tá bonito. E é isso, né? É isso. Em Pokémon Ventos e Pokémon Ondas, a Pokémon Company, enfim, conseguiu fazer o trabalho que ela precisava fazer com a franquia Pokémon em consoles de mesa no Nintendo Switch. Conseguiu, enfim, honrar o nome Pokémon e honrar os fãs que carregam essa franquia há tanto tempo, com apenas um trailer. Um trailer acertado, um jogo acertado. Ele não mira ser o jogo mais bonito do universo, ele não mira ser uma excelência gráfica, ele mira fazer as coisas certas, direito. Você vê artisticamente o ambiente é bonito, você vê que tem densidade no cenário, tem bastante mato, tem bastante árvore, jogo de iluminação junto com reflexo de água, reflexo de ambiente, visão do alto, onde tudo ali orna, tudo é bonito. Não é que nem Pokémon Scarlet e Violet que tem aquela textura chapada de Nintendo 64, aquela montanha quadrada de Nintendo 64. Não tem mais aquela coisa horrorosa quando você entrava em Mesagoza, parecia um castelo de papelão. Não. Agora tudo orna, tudo combina, tudo tá agradável visualmente. Óbvio que tem seus problemas, como por exemplo algumas texturas de baixa resolução e também alguns serrilhados que deu pra ver ali. Mas no geral, o trabalho de casa foi feito. E foi bem feito. E finalmente a gente tá recebendo, a gente vai receber um jogo à altura da franquia Pokémon. E uma coisa que é muito boa, somente em 2027 esse jogo vai sair. Então o que a gente viu ali é uma build em andamento, é um jogo em desenvolvimento, que tem muita coisa ainda para melhorar quando for entregue ano que vem. Não é aquela correria, aquela sangria desatada para poder entregar o jogo, para poder bater com o cronograma do anime e aí o jogo fica meia boca. Não! Eles estão dando tempo para que esse jogo seja bem feito e seja entregue da forma que o fã de Pokémon precisa. Da forma que o fã de Pokémon merece. E aí vem o que é melhor ainda pra gente que é fã brasileiro, que nunca viu acontecer. Um jogo em português brasileiro da franquia principal. Pokémon Ventos e Pokémon Ondas. Tá em português. E a forma que a Nintendo e a Pokémon Company apresentou isso pra gente foi maravilhosa. Eles colocaram o vídeo dos tradutores, da equipe de tradução de localização de Pokémon Ventos e Ondas, oficialmente no canal de YouTube. Eles divulgaram isso como se fosse uma grande coisa, como se fosse um grande evento, como de fato é. Eles valorizaram essa nova inserção de idioma como ela deveria ser valorizada e como ela deveria ser feita já há muito tempo. É muito legal ver a paixão dos tradutores, da equipe de localização, anunciando aquilo ali. É muito bacana isso, a gente se sente mais perto, a gente se sente acolhido como deveria ser feito já há muito tempo. Enfim, a Pokémon Company acolheu os fãs brasileiros de Pokémon, que não são poucos, galera. Não são poucos. Quando a gente fala de mercado de videogame em si, a gente fala Brasil, realmente a gente é uma fatia muito pequena do mercado num todo. Embora a gente seja um público potencial enorme, né? E a Nintendo vê isso, a Pokémon Company vê isso, por isso que ela tem uma presença tão forte. Mas fãs de Pokémon no Brasil são infinitamente maiores do que fãs de Nintendo no Brasil. Então não ter português nos jogos principais era a Nintendo deixando de vender console, muito mais que ela poderia vender, porque Pokémon é maior do que a Nintendo. E agora as crianças, os adolescentes, as pessoas que não falam inglês e espanhol, podem jogar esses jogos na sua língua nativa. Isso é incrível. E a gente que é fã de longa data se sente, de novo, acolhido. Fomos acolhidos, enfim, pela Pokémon Company. Fazendo o básico, o mínimo, o trabalho de casa, o que deveria ser feito já há muito tempo. E aí a Pokémon Company não dá ponto sem nó, né, galera? Não dá ponto sem nó. Não é à toa que ela lançou o Fire Red Leaf Green a R$120 ou a $20, porque ela sabia o sentimento que ela ia causar nos fãs de Pokémon quando entregasse um trailer como ela entregou esse.
né? Então assim, a galera ficou desesperada, com vontade enorme de jogar Pokémon, e via aquilo lá, aquela nostalgia ali, gente que é fã de longa data, olhava aquela nostalgia e falava, não, cara, tá bom, Pokémon, você conseguiu, eu vou comprar esse jogo super faturado e jogar, porque eu tô empolgadaço, porque você me entregou justamente o que eu queria ver. Finalmente você entregou o que eu queria ver. E é assim que ela faz dinheiro. E é assim que ela mexe com a nostalgia minha, sua e de todo mundo, né? Eu não comprei o jogo, mas eu fiz aqui uma live porque a Nintendo me mandou, agradeço a Nintendo mais uma vez, e eu me diverti tanto nessa live. Foi 1h30 de live, mas foi uma live tão divertida, foi tão bacana, foi um clima tão leve. Faz tanto tempo que eu não sinto o clima leve de Pokémon. Eu sou uma das pessoas que eu não sou fanático de Pokémon, eu não tenho Pokémon como minha franquia principal, e meu assunto principal aqui no YouTube, meu conteúdo principal não é Pokémon. Eu sou um fã casual de Pokémon, mas eu sou aquele fã que viu Pokémon na Liana, né? Que eu vi Pokémon passando na TV, eu vi o Pitulinha entregando miniaturas de Pokémon, né? Eu vivenciei essa época. Então, na minha história como criança, adolescente, jogador de videogame, Pokémon tá cravado, irmão. Então, toda vez que sai um Pokémon novo, toda vez que tem coisa de Pokémon, eu gosto, eu curto. E eu me senti incomodado em todo novo Pokémon, em toda coisa de Pokémon que acontece, vim aqui no YouTube, no canal, ter que criticar, externar a minha insatisfação de uma coisa, de uma franquia de jogos que eu gosto tanto. Era ruim, era doído pra mim. E pela primeira vez, eu consigo vir aqui e só falar coisas positivas. Eles, enfim, a Pokémon Company, enfim, fez o que deveria ser feito. Está entregando um jogo que está à altura dos fãs de Pokémon, um jogo que está à altura da franquia Pokémon, um jogo que parece ser lindíssimo, interessantíssimo, com performance parece estar muito boa, visual muito bom. E digo mais, não estou emocionado, já passaram 24 horas, tá? E digo mais, se esse jogo entregar dublagem, que a gente não sabe ainda se vai ter voz, né? E finalmente os personagens tiverem voz, entregar dublagem, e esse escopo desse tamanho, e for algo parecido com os Scarlet Violet na questão de escopo mesmo, sabe? Da forma que está sendo entregue, a gente tem pela primeira vez a chance de Pokémon entrar na lista de jogos indicados a jogo do ano, tá? Não vi ainda história, não vi escopo, não vimos mais quase nada do jogo ainda, mas pelo que foi apresentado e a potência que é a Pokémon, o potencial que é a Pokémon, e pelo que a gente viu Scarlet Violet, né, na questão de proposta que eles colocaram na mesa e não de execução, é a primeira vez que eu realmente olho para Pokémon e falo, cara, tem chance, hein? Tem chance disso aí ser realmente exaltado pelo mundo inteiro e entrar ali numa vaguinha de jogo do ano. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui é pra isso, é pra externar pra vocês o quão feliz eu tô com finalmente poder vir aqui num vídeo e falar bem de Pokémon. Porque de fato não tem o que falar mal. É simplesmente estão entregando o que a gente precisava, e pra gente aqui no Brasil é mais ainda, sabe? Então é isso. Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu, né? Foi um dia muito bom ontem de experienciar, principalmente pra gente aqui do Brasil, né? Recebendo o português brasileiro no jogo. E é isso, bola pra frente, vamos esperar pra 2027 pra provavelmente jogar o melhor Pokémon das nossas vidas. Pra todo mundo. E pra quem fala qualquer idioma, aqui da América Latina, né? Finalmente. Tamo junto, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, ou no canal de gameplay no Twitter, Instagram e Threads, e participa do canal de oferta Diga Ofertas, pra você aproveitar promoções absurdas que estão rolando lá, tá? Lançamento Switch 2 com R$200 de desconto, tá loucura. Ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!